Olá, o que a gente vai analisar hoje é um dos maiores e mais cruéis esquemas de fraude já descobertos no sistema de previdência do Brasil. Um relatório parlamentar simplesmente bombástico detalhou como bilhões de reais foram, de forma sistemática, roubados de quem mais precisa, os aposentados. E para a gente ter uma ideia do peso disso tudo, saca só como o relatório oficial da investigação começa, com essa citação de Shakespeare. É quase uma confissão, sabe? Colocando o escândalo não só como um crime, mas como uma falha trágica, uma omissão gigantesca do Estado em proteger os seus cidadãos mais vulneráveis. A primeira parte do relatório já dá o tom da coisa toda, com um título bem forte que o próprio documento chama de Vestes Douradas do Pecado. A ideia aqui é construir uma narrativa que coloca de um lado os criminosos totalmente protegidos pelo poder e do outro as vítimas completamente indefesas. E a comissão vai ainda mais fundo nessa ideia, usando outra citação do mesmo autor. É uma imagem poderosa, né? Ela descreve um sistema onde a justiça parece que não funciona contra os ricos e poderosos. Os crimes deles são cobertos por essas vestes douradas, e nada acontece. Enquanto isso, qualquer errinho dos mais pobres é punido com todo rigor. Ok, mas para entender o tamanho desse roubo, primeiro a gente precisa entender o que exatamente foi atacado, ou seja, como funciona a Previdência Social brasileira. Então, o INSS é basicamente a rede de segurança de milhões e milhões de brasileiros. É o órgão que paga a aposentadoria, a pensão, o auxílio-doença, enfim, é quem garante o sustento de uma parcela enorme e vulnerável da nossa população. É um pilar fundamental do nosso sistema social. E aqui tem um ponto que é, crucial para entender a história toda. O que esse relatório mostra é que o escândalo atual não é um raio em céu azul. Sabe, não é um caso isolado. Fica muito claro que o INSS vem sendo um alvo de criminosos há décadas. Isso revela uma fragilidade histórica sistêmica mesmo. E essas imagens ilustram isso muito bem. Aqui a gente vê exemplos de operações passadas que o próprio relatório cita. Esquemas que fraudavam a aposentadoria rural, benefícios por incapacidade. A criatividade dos criminosos era grande e o prejuízo, como sempre, gigantesco. E se não bastasse, olha só essa outra falha monumental do sistema. O Tribunal de Contas da União, o TCU, descobriu que o controle era tão ruim, mas tão ruim, que o governo continuou pagando bilhões de reais para pessoas que já tinham morrido. Isso mostra o quão frágeis eram os controles mais básicos. Bom, com todo esse histórico em mente, vamos mergulhar agora nos detalhes de como funcionava exatamente o golpe bilionário que essa comissão investigou. A pergunta de $1 milhão, né? Como é que essa fraude era feita na prática? Como era possível tirar dinheiro direto do bolso de milhões de aposentados? Basicamente, o esquema operava em duas frentes principais. De um lado, as tais taxas associativas fraudulentas. Eram descontos de valores pequenos que apareciam todo mês no benefício, como se a pessoa fosse sócia de uma associação que ela nunca ouviu falar na vida. Do outro lado, um golpe ainda mais devastador: os empréstimos consignados fraudulentos. Empréstimos enormes eram feitos no nome dos aposentados sem eles saberem de nada, e as parcelas já saíam descontadas direto do benefício. E o mais inacreditável de tudo é que isso não era uma operação secreta, escondida. O relatório é categórico ao dizer que o esquema todo aconteceu à luz do dia, dentro dos sistemas oficiais do INSS. E isso, claro, só seria possível com a participação ativa ou, na melhor das hipóteses, com a omissão conveniente de gente que estava lá dentro e que deveria proteger o sistema. E a escala financeira do negócio é uma coisa que a gente quase não consegue imaginar. A investigação conseguiu rastrear, pasme, cerca de 40 bilhões de reais em transações financeiras ligadas a essa rede criminosa. O dinheiro passava por empresas de fachada, fintechs, contas no exterior, uma verdadeira indústria do crime, movida com o dinheiro que deveria ir para os aposentados. Olha, um esquema desse tamanho, com tanto dinheiro envolvido, obviamente não acontece sem ter gente muito poderosa por trás. Por isso, a comissão não se contentou em só mostrar como o crime aconteceu. Ela foi atrás de quem cometeu. O objetivo da investigação era bem claro. Primeiro, detalhar o mecanismo do crime. E segundo, talvez o mais importante, expor as pessoas por trás dele. Aquelas pessoas que se sentiam protegidas por essa armadura dourada do poder e da influência. E a lista de pessoas que a comissão pediu indiciamento mostra o quão alto essa teia criminosa chegava. Não estamos falando de gente pequena, não. Pensa só, um senador da República em pleno exercício do mandato, ministros de Estado, ex-presidentes do próprio INSS, além de servidores, operadores do mercado financeiro, donos de empresas e advogados.
E essa imagem aqui é a capa do relatório oficial. Isso só reforça que a gente não está falando de boatos ou especulação. São as conclusões formais e muito sérias de uma investigação oficial do Congresso Nacional com consequências legais e políticas que podem ser gigantescas. E tudo isso nos leva à grande questão. Com o esquema todo exposto, com os nomes na mesa, o que acontece agora? Qual é o caminho para que a justiça seja feita? A frase que encerra o relatório é um eco direto daquela citação de Shakespeare lá do começo. Que a lança desta vez não se quebre. É um apelo, quase um lamento. É um pedido para que agora a justiça finalmente funcione, porque todo mundo sabe que no passado ela já se quebrou muitas vezes contra os poderosos. E essa análise termina com a pergunta que fica no ar para todos nós. O crime foi escancarado, os nomes foram revelados. Mas será que a lança da justiça vai ter força suficiente para atravessar as vestes douradas do poder? Ou ela vai se quebrar mais uma vez? O final dessa história ainda está sendo escrito.